o pai das crianças. Ele não é o pai. Cara, imagina, sério, é muito encerrado. Não, muito encerrado. A mulher perde todo esse dia. E tipo, começou com a música, a gente correr comemorando. O cara sai correndo. Ratinho, a mulher reclamou, mas ele não é o pai. Eu tô pronto. Muito bem, amiguinhos e amiguinhas, voltamos com o Na Minha FK Opinião Vlog, aquele vlog de perguntas e respostas do blog dos Crentaços, que você manda lá no ask.fm/crentaços, Crentaços esse que é o www.crentaços.com.br. Além disso, você pode ir no Facebook, que é facebook.com/blog dos Crentaços, assim como no Twitter, que é twitter.com/crentaços. Todas as redes sociais nós estamos por lá. O que eu preciso dizer pra vocês é, além de tudo, além de acompanhar as perguntas que você envia lá no Ask e vem pra cá e eu respondo, faça também, faça uma gentileza, faça uma camaradagem. Clique aí no curtir, clique no assinar canal e você vai receber no conforto do seu lar, por e-mail, todos os vídeos que a gente coloca por aqui. Que não é só esse, tem mais coisa vindo por aí, muito mais coisa. Acho que é isso. Vamos pra primeira pergunta? Vamos! Baba, por que existiram tantas religiões? Cara, essa pergunta é muito simples de responder. Por que existiram tantas religiões? Porque o ser humano, por mais que muitos amigos não queiram admitir isso, o ser humano ele é uma criatura que busca a transcendência, busca além da materialidade e ao longo de toda a história da humanidade, sempre, desde o homem na caverna, lá batendo pedra para fazer fogo, ele já identificava nas coisas que ele não entendia, nas coisas que ele não reconhecia como naturais, manifestações metafísicas, manifestações espirituais, mesmo que não usasse esse termo. Ele sempre buscava explicar, sobretudo, a questão da morte. Pra onde que a gente vai, né? Uma pessoa que num dado momento tá ali, viva, quente, conversando com você, puf, do outro segundo tá ali morta, gelada, caída. Se essa pessoa caiu, né, morreu, alguma coisa saiu de dentro dela. Para onde que essa coisa vai? Para onde que isso vai? De modo geral, as pessoas criam religiões para explicar esse tipo de fenômeno ao longo de toda a história. Em todas as culturas, em todas as comunidades, não existe nenhuma comunidade, eu acredito pelo menos, que seja originalmente ateu. Barba, por que você não falou no Anticast que homossexualismo é pecado? Achou desnecessário? Por que eu não falei? Cara, naquele episódio que eu gravei com o Ivan e lá com o Ankara e com aquela outra senhora que eu não lembro o nome, na verdade quem era pra gravar eram outras pessoas, não era pra eu gravar, era pra um outro amigo nosso, que é amigo em comum meu e do Ivan, gravar. Para dar um suporte na questão bíblica do que fosse acessado e tudo mais. Não era um podcast um podcast religioso e um podcast falando sobre essa questão do pecado da homossexualidade. Eu nunca falei, nem pelo menos que eu lembre, eu nunca falei que homossexualidade não é pecado. Pela minha análise bíblica, pela minha pouca leitura bíblica, eu concluo que sim, a homossexualidade caracteriza sim um pecado, mas naquele momento, aquele programa não era sobre esse tema. E como eu não era o convidado principal, não era uma entrevista comigo, era muito mais uma entrevista com aquela outra senhora lá das católicas pelo direito, eu não lembro o nome da parada, ela vai estar aí no link aí embaixo, em algum lugar, ou não também. Como eu não era o foco não era falar o que eu pensava sobre aquilo, eu fui chamado muito mais para dar um suporte porque tanto o Ivan quanto o Ankara, eles não são cristãos. Eu achei desnecessário ficar expondo qual era a minha opinião, porque senão vai ficar parecendo meio Malafaia, assim, qualquer coisa que não, mas é pecado, e vai pro inferno, qualquer coisa do gênero. Eu achei melhor só falar, tanto que foi o que eu fiz, só falar o que me foi questionado, o que foi perguntado pra mim. Foi por isso que eu não falei. Barba, você acha que ganhar dinheiro com igreja é lícito? Tipo, eu programo, daí
tô querendo fazer um sistema web para a igreja, só que N do MT valor à igreja, mas às vezes como bons clientes, P meus produtos. Tô sendo franco e N sarcástico. Emoticon green yai. Hã? Eu não entendi nada do que você quis dizer com isso, garoto. Será que ganhar dinheiro com igreja é lícito? Bom, mano, eu acho que o problema da igreja, como eu já falei outras vezes nesse vlog, o problema é que a gente primeiro tem que identificar que existem duas coisas que a gente chama de igreja, a gente usa a mesma palavra para falar. Uma é a empresa, a instituição igreja, e outra coisa é a comunidade de Cristo, são todos os crentes. Se você presta um serviço para uma instituição e essa instituição precisa do teu serviço, eu não acho nenhum problema você trabalhar para a igreja, você de repente prestar o seu serviço, sei lá, se você é um programador, se você é um músico, se você é um pedreiro, seja lá o que for, se você for trabalhar, prestar o seu serviço para aquela instituição, nada mais justo mesmo do que o pastor, ou seja lá quem for, o administrador da parada, pagar. Eu acho que o problema, geralmente quando a gente fala ganhar dinheiro com a igreja, o problema é ganhar dinheiro com a manipulação das pessoas, ganhar dinheiro com a manipulação da fé das pessoas. Se você presta serviço e essa instituição precisa desse serviço, por que não? Na verdade, é até mais justo cobrar do que tem muita igreja que não cobra. Porque vai o membro lá, o Mário Racha é membro da igreja. Porra, Mário, você não pode vir tirar umas fotos aqui pra gente? Porra, porque é pra Jesus, né? Não é pra Jesus, é pra instituição. Jesus não precisa de foto. Então vamos para o prêmio Coliforme! Dá pra fazer silêncio? E agora vamos para o prêmio Coliforme! fazer... Porra! Esse programa é violência contra o trabalhador. Aí depois o Jonathan morre, você vai falar, ai que saudade do Jonathan. E agora vamos ao prêmio Coliforme. O que é o prêmio Coliforme? O prêmio Coliforme é o prêmio que é dado para a pergunta mais merda do programa. A pessoa é escolhida, claro, a pessoa tem que se identificar. Por quê? Pra gente saber quem é a pessoa. E na sequência, lá no final do ano, todas as perguntas merda, todos os prêmios Coliforme concorrem ao Coliforme Awards. Gostou da minha pronúncia? Coliforme Awards. Que é o prêmio dado à pergunta mais merda de toda a temporada. Talvez você possa vir aqui para conhecer toda a equipe e receber um grande beijo efusivo de todos nós e receber também o seu troféu. A pergunta Coliforme de hoje é... Saio de casa e fico em dúvida se tranquei a minha casa. Então eu volto e confiro se realmente a casa está aberta, ou eu vou profetizando que um anjo vai trancar o portão de casa para mim. Olha, meu amigo, eu geralmente, quando eu tranco a porta, isso é uma coisa que eu tenho feito na minha vida. Quando eu tranco a porta, eu falo em voz alta, tranquei a porta. Que é pra eu lembrar se eu tranquei a porta ou não. E daí quando eu tô na rua, eu falo, caraca, será que eu tranquei a porta? Eu lembro da minha imagem falando, tranquei a porta. Isso é meio maluquice, porque às vezes as pessoas que veem, o vizinho quando vê eu falando isso, às vezes ele pensa que eu tô, sei lá, falando com um espírito guia, né, alguma coisa. Geralmente eu falo pro vizinho que eu falo pras vozes da minha cabeça, né? Eu falo assim, eu não vou matar ninguém, já tranquei a porta. E o vizinho fica um pouco desconfortável com a minha presença. Mas entre trancar a porta, voltar para verificar se a porta está trancada, ou profetizar para o anjo para ele ficar com uma espada flamejante na frente da sua casa, eu acredito piamente que se você for pentecostal, pode chamar o anjo. Agora, se você for um crente tradicional, melhor voltar e trancar a porta, porque afinal de contas, os anjos acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra, mas não fala nada sobre a fechadura de casa. E hoje no Dica de Livro. E hoje, na Dica de Livro que a gente traz toda semana pra vocês, eu trouxe um livro que as pessoas falam, porra, Barba, é só livro crente?
crente. Não, não é só livro crente. Hoje eu trouxe um livro pra vocês. Já falei sobre livros de filosofia aqui, já falei sobre ficção científica, já falei de vários livros crentes, mas hoje eu trouxe mais um livro de filosofia. Só que ele é muito mais do que simplesmente um livro de filosofia. Ele é um romance, uma história infantil. Olha que legal. O Mundo de Sofia. Esse livro aqui, as pessoas falam assim pra mim: porra, Barba, mas ele é muito infantil. Não, não é muito infantil. Ele é infantil, ponto. Ele é um livro que é escrito para crianças e conta a história quer dizer, a história da filosofia não, conta vários aspectos da filosofia, cita vários pensadores, e entre essa trama, né, contando todas essas histórias, tem a historiazinha de uma moça que vai encontrar um professor e tudo mais. Muito legal, muito... Eu aconselho que você que quer que seus filhos adolescentes comecem a gostar de ler ou qualquer coisa do gênero, eu gosto mais do Mundo de Sofia do que a maioria desses livros que estão sendo vendidos da moda por aí. Então, eu não sei pronunciar o nome do cara. Göstergaarder, O Mundo de Sofia, a Companhia das Letras. Quer ser respeitado? Se dê o respeito. Todo mundo nasce pra ser empreendedor. E ade no Zap Zap. Quer andar de bicicleta? Vai pro parque. Eu tenho um ministério de evangelização no Facebook. Pegar ônibus no domingo. Em Curitiba, muitas pessoas não sabem, mas em Curitiba existe uma tarifa social, que antigamente era de R$1. Agora aumentou, eu acredito que ela custe R$1,50. Então todas aquelas pessoas que não têm dinheiro, chamada a classe D, E, F, G... O que é a ascensão da classe C? É tipo leite que a gente comprava, leite tipo C, aí tinha o tipo A da fazenda. A gente já ficou numa caixinha de novo, entendeu? Uhum. É dinheiro? A ascensão da classe C é dinheiro? Classe C de quê? De nota C? Que você não tirou nem A nem B? Aí tem que dar um ou dois passinhos atrás pra... A alma flutua. O corpo precisa de alimento. Se não tem leite, a criança chora. Dependendo do livro, uma arma você compra pelo 10º do preço desse livro. E que ascensão é essa? Alguém nos ajude, Lázaro, a entender. Porque senão a gente só vai reproduzir o que andam dizendo por aí. Mas a gente vê o rosto do nosso povo, e o nosso povo é nota A. A+. Elas se utilizam do veículo de transporte para ir para o centro, passear, para ir para o parque, para ir para a estação. Sabe, você já foi... Estação, no caso, é um shopping aqui de Curitiba. Então, no caso, pegar o ônibus no domingo em Curitiba significa pegar um ônibus lotado, e normalmente domingo, aquele domingo de sol, aquele domingo calor, que nem que tá hoje. Hoje não é domingo, foda-se. Mas aquele dia quente, calor, sol, e daí você vai lá e pega o ônibus com a tia véia, que tá levando toda a criançada, toda. Neto, primo, cachorro, e daí eles estão todos dentro do ônibus, junto com outro grupo social, chamado... maloqueiros. É um grupo, uma classe social, né? Um grupo étnico, que eles se reúnem em bando para zoar, para encher o saco e para ficar cantando e ouvindo músicas alto. Então você tem o grupo da tia véia e o grupo dos maloqueiros, e todos eles se encontram num embate, buscando cada vez mais espaço, um querendo mais espaço que o outro, e você tá ali no meio, querendo só chegar no seu destino. E em Curitiba, pegar o ônibus no domingo é isso. Lotado, cheio de gente, cheio de casalzinho que tá indo se encontrar no centro porque se conheceu no Tinder e marcou o date no domingo. Então, é isso. Vem pra rua? Não vou pra rua. Porque outro dia eu fui pra rua, eu confesso. Eu fui numa manifestação, o pessoal, vem pra rua. E fui eu fui.
Cheguei lá, só tinha gente idiota, só tinha coxinha naquela manifestação. E daí eu falei, desde então, eu falei assim, cara, quer saber? Eu não vou mais pra rua. Só vou pra rua quando eu precisar, quando eu tiver que resolver alguma coisa no centro. O resto do tempo eu fico em casa. Na boa, eu não vou mais pra rua, não. Eu vou ficar em casa. Eu trabalho em casa. Então eu falo, foda-se, eu não preciso da rua, eu não preciso do mundo. Conte sobre o seu passado. Olha, There once was a big brown horse. He loved to run, of course. He'd run right past the finish line and then he'd run some more. He'd walk. O passado não importa, o importante é o futuro e o que eu vou fazer daqui pra frente. O passado é algo que ficou pra trás, meu amigo, e a gente não precisa ficar guardando o passado como se fosse uma corrente que nos aprisiona, uma corrente que está presa ao nosso pé e não nos permite ir além. Então eu acredito assim que o passado, você não precisa saber do meu passado, mas você precisa saber de agora, do que eu vou fazer e quem eu vou me tornar. Você vai ver, eu vou fazer grandes coisas. Eu vou mudar o mundo ainda. As pessoas um dia vão ter um broche, um badge assim, tipo, eu sou o cavalo também. Você gosta de música sertaneja? Olha, não. De todos os estilos musicais, olha que eu gosto de muitos estilos musicais, muitos. Eu sou uma pessoa extremamente eclética, eu sou um cavalo extremamente eclético. Porém, o sertanejo é um dos estilos musicais qual eu mais tenho dificuldade em gostar. Eu posso ouvir funk, adoro funk Furacão 2000, porra, é um dos melhores funks que tem. Funk de raiz. Agora, for pra ouvir sertanejo universitário. Mas assim, o sertanejo universitário é um estilo que realmente não me desce, não me agrada. Eu só gosto de Leandro e Leonardo. É o Leandro e Leonardo que cantava aquela música. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano, muito obrigado. Então, eu gostava. Essas músicas dos anos 90, sertanejo dos anos 90, isso vale a pena ouvir. Bacon. Se você estivesse referindo ao grande pensador Francis Bacon, interessante, vale a pena dar perder uma meia hora ali essa grande obra. Se você está se referindo ao alimento, um abraço, Bassucci, um abraço para você, bacon na veia. Mas assim, falando sério, bacon é bom, mas bacon não é tudo isso não. Bacon é bom, mas tem gente que daria a vida por um bacon. Cara, bacon não é tudo isso não. É que nem Nutella. Nutella é bom, mas não é tudo isso não, pô. Tipo assim, não, eu tô me contradizendo, porque outro dia eu falei que a Nutella era bom pra caralho, né? Amo você, Nutella. Casaria com você fácil. Dormia abraçado de conchinha e me chamava de meu amor. Bacon, você não é tudo isso não. Não é tudo isso que estão falando por aí. Você é bom, mas bacon, eu não faria um filho com você. Eu não dormiria de conchinha com você e nem chamava de meu amor. No máximo eu dava um like no Tinder. É no máximo. Bacon, fique esperto. Saio de casa e fico em dúvida se tranquei a minha casa. Então eu volto e confio se realmente a casa... falei errado de novo. Porra, tá difícil, Tá hein? foda, né? Saio... Caralho! Viu? Era isso que não aconteceu. Ah, tá. Que medo, galera. Ah, é porque esse aqui tá preso com fita crepe, tá ligado? Opa! Caralho, mano, tá tudo apagando aqui.